Jesus Cristo. E muito sobre as coisas vindouras que irão acontecer ainda. A Bíblia nos fala que os judeus, eles viviam ao lado do Senhor, sempre pedindo sinais, demonstração de quem era Jesus. E Jesus, num dado momento, ele fala assim: vocês terão um sinal, não terão outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. E qual o sinal? Que Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Pois o Senhor, ele ficou na terra por 3 noites, e 3 dias e 3 noites, e ele saiu de lá, ele ressuscitou. E nós temos essa garantia, a garantia do que o Senhor venceu a morte, e ele nos alerta, ele nos dá a certeza de que nós somos muito mais do que vencedores nele. Por isso, não deixe que a tristeza tome conta do teu coração. Não fique olhando apenas para a circunstância deste tempo. Tudo isso vai passar, meu irmão, minha irmã, tudo isso vai passar. Mas uma coisa não passa: o amor do Senhor não passa. O amor do Senhor é eterno. E a Bíblia nos diz que o amor é o vínculo da perfeição. Todos os dons, eles não existirão mais quando estivermos ao lado do Senhor. Mas, quando o Senhor, estivermos ao lado do Senhor, aí sim, aí estaremos garantidos, estaremos comemorando, estaremos alegres para todo o tempo. E não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia nem tortura, porque o Senhor certamente, ele estará cuidando de cada um de nós. Amém? Que você possa aí alegrar aí o semblante dos teus, a tua face, e saber que o Senhor, ele há de cuidar de você o tempo todo, porque o Senhor, ele continua na direção e no cuidado de todas as coisas. Agora eu quero te convidar para um momento de celebração, um momento de adoração, um momento de louvor ao Senhor. Teremos aí 2 hinos, vamos entoar, vamos meditar nessas mensagens cantadas, e posteriormente voltaremos aqui para meditar na palavra do Senhor. Vamos lá? Vamos cantar ao Senhor, vamos louvá-lo? Você é meu convidado para, junto comigo aí, e estaremos aí apresentando o vídeo e louvarmos ao nosso Deus. Vamos lá? Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, e orar ao meio-dia, e quando os sons da
Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim e orar. Que bom, meus irmãos, estamos de volta aqui. Gostaria de convidá-lo agora para abrir a sua Bíblia na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Estaremos lendo do verso 1 ao verso 11. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz,
e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, a tua palavra foi lida, Senhor. Estamos em dias em que somos inundados, ó Deus, por uma gama muito grande de notícias. Muitas coisas, Senhor, têm acontecido nos dias de hoje. Muitos continuam dispersos. Muitos continuam reclusos. Muitos estão desejando, ó Deus, que tudo isso passe para poder usufruir das coisas deste mundo. Senhor, a tua palavra ela é muito clara para nós. Por isso nós pedimos ao Senhor, ó Deus, assim como diz a tua palavra, que nós, independente da maneira em que estivermos, estaremos espiritualmente atentos, porque o nosso relacionamento com o Senhor nos faz saber das coisas que o Senhor tem colocado sobre este mundo. O Senhor tem alertado o seu povo, o Senhor tem manifestado a sua vontade ao seu povo. Por isso, ó Deus, a minha oração é que a tua igreja esteja vibrante, que a tua igreja esteja atenta, que a tua igreja esteja preparada, porque o Senhor certamente estará chamando a tua igreja, e a tua igreja precisa estar preparada para este encontro com o Senhor. Nos ajuda, Deus, a perceber a importância da igreja continuar fazendo a sua obra, independente das circunstâncias em que nós estejamos vivendo. Pois a circunstância, ela passa, mas a tua manifestação, a tua presença, ela é para sempre conosco. Portanto, não nos permita, Senhor, vacilarmos, não deixe que a gente vacile, Senhor, mas que estejamos totalmente inundados pela presença do Teu Espírito Santo e transbordando amor, transbordando atenção e reconhecimento a tudo que o Senhor tem manifestado em nossa caminhada, na caminhada da Tua igreja. Eu oro, Senhor, agradecido ao Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Queridos, há um filme, eu tinha um locador, tinha um filme que chamava assim, Um Domingo Qualquer, né? E pensando nisso e lendo esse texto aqui, eu comecei a pensar a respeito das coisas que estão acontecendo. Nós vivemos tempos aí, muito tempo, confinados, e parece que todos os dias se tornaram tão iguais, tudo está tão a mesma coisa, a gente só tem a percepção, na verdade, de que coisas ruins estão acontecendo todo o tempo, e que nós estamos ali confinados, e muitas vezes no nosso coração brota apenas um desejo de ter a solução de uma vacina.
Será que o maior problema do cristão é um vírus cuja letalidade tem alcançado muitas e muitas pessoas? Ou será que a maior preocupação da humanidade é que ela seja alvo dessa letalidade, mas sem a certeza da vida eterna? Tudo isso nos traz uma responsabilidade como igreja muito grande. A responsabilidade que o tempo urge, a responsabilidade de perceber que o tempo é agora, que nós não podemos mais adiar. A palavra do Senhor, ela insta o tempo todo para que nós tenhamos a responsabilidade de continuar fazendo a obra do Senhor. Mas nós temos acordado todos os dias como se tudo estivesse igual, que nada mudou, um dia como outro qualquer. Será que estamos vivendo dias ou dias iguais? Dias que não há novidade nenhuma? Será que estamos levando a nossa vida de uma maneira tão comum que não temos observado o plano especial de Deus para a nossa vida e para a sociedade, para uma humanidade que tem apenas se corrompido e tem caminhado tão longe da presença do Senhor? Nunca tudo foi tão igual. Essa rotina, meus irmãos, ela está envolvendo as pessoas de uma maneira muito contundente. Nós deixamos de ter prazer nas coisas que o Senhor apontava para nós como necessárias. E talvez você não tenha percebido isso, mas quando a gente pensa em igreja, a gente pensa em igreja como corpo. E o corpo só pode ser estabelecido se ele estiver junto, unido. O corpo só é corpo quando ele está com seus membros interligados. Precisamos evocar, precisamos buscar a comunhão da igreja. Precisamos perceber que o Senhor ele vai chamar a sua igreja. Precisamos perceber que o Senhor tem agido através da igreja. Por isso, não há tempo mais para tentarmos ser heróis independentes. Olha, eu vou viver a minha vida independente da igreja. A igreja pode não ser perfeita aos teus olhos, mas saiba que o Senhor vai aperfeiçoar a sua igreja no último dia. A Bíblia nos fala que nós vamos ser transformados. Você crê que você será revestido de um corpo especial, tal qual o corpo do Senhor Jesus Cristo, e não mais sujeito ao pecado? Se nós não despertarmos, meus irmãos, para esta realidade, nós acabaremos ficando ou sendo vencidos pelas coisas que serão apresentadas neste mundo, pelo juízo de Deus. Se não despertarmos, nós vamos correr esse risco constantemente, não vamos perceber os sinais. A Bíblia nos diz que o Senhor virá quando nós não imaginarmos. Então, fica aí uma recomendação. A recomendação é que estejamos atentos, porque o Senhor, ele virá a hora em que não estaremos esperando. Em Lucas 12, verso 40, ele fala a respeito disso. Tudo é igual, todo dia tão igual. E nós? O que podemos fazer? Como podemos nos comportar? O que podemos falar? Quando nós meditamos na palavra do Senhor, vamos perceber que o Senhor, de uma maneira parecida, agiu em algumas circunstâncias. Noé, nos seus dias, ele passou apregoando o evangelho, apregoando a palavra para aquela sociedade que estava ali se corrompendo. As pessoas elas estavam vivendo num ritmo, meus irmãos, em que a prioridade era apenas satisfazer o desejo do seu coração. Elas casavam, se davam em casamento,
até que Noé e a sua família entrou na arca junto com os animais. E o texto diz que lá que Deus fechou a porta por fora. E aí a água começou a descer. Aqueles que não estiveram atentos à mensagem de Noé, que estava ali apregoando aquele povo, no momento começaram a sentir o quê? O pavor, o pânico, o medo. Estamos no período em que a graça está sendo derramada sobre todos nós. Muitos até fazem aquela declaração que se não é por amor, é pela dor, mas a gente tem que saber o que Deus fala com a gente, com a igreja. É sempre pelo amor. Porque o amor não é a forma como você entende a palavra de Deus, mas o amor é como Deus disponibilizou a você a salvação. E como Deus fez isso? Entregando o seu único filho para que você fosse salvo. Para você que crê nele. Mas não adianta apenas o discurso, eu creio. A palavra, ela precisa vir alicerçada por um comportamento, por uma mudança de comportamento. Romanos 10, versos 9 e 10, ele diz assim: se no teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. Perceba aí que há um processo importante, aliás, essencial. Não basta apenas você levantar a tua mão um dia, dizer que quer servir ao Senhor e de repente, agir de maneira inconsequente. O Senhor está às portas. Ele virá. Ele voltará. Estejamos atentos a tudo isso. Como nos dias de Noé, aquelas pessoas entraram em pânico, pois o Senhor fechou a porta da arca e ninguém mais tinha acesso àquela arca, que era um lugar de salvação. Quando não estamos atentos à voz de Deus, nos voltamos a tudo aquilo que o nosso coração deseja. E dessa maneira, nós acabamos nos satisfazendo e nos alegrando com conquistas dessa terra, coisas que são realizadas, mas não preenchem a nossa vida por muito tempo. Tudo isso que o mundo oferece é passageiro demais. Não troque a eternidade por coisas tão passageiras. A triste história é que vivemos como quem vive, mas não conhece o autor da vida, que luta pela paz, mas não conhece aquele que promove a verdadeira paz, que luta e trabalha pelo alimento, mas não pode se saciar porque não experimentou o pão da vida, que é Jesus. E tudo vai caminhando dentro desta normalidade, entre aspas, e cada uma pessoa vai procurando exemplos nesta terra, onde reina o pecado e a corrupção. E a cada dia vai se afastando do Criador, devido a uma mente e raciocínio obscurecidos. E você pode ver isso em Romanos 1, do 18 ao 21. Porque as pessoas não atentam para a palavra de Deus, Deus entrega essas pessoas aos seus próprios desejos. Ser entregue ao próprio desejo é justamente perder o norte, é perder a direção de Deus. Por isso, esse texto em Tessalonicenses, ele diz para você não ser pego de surpresa. A Bíblia requer de nós uma vida de santidade. A Bíblia requer de nós, o Senhor requer de nós, uma mudança de vida. Não seja pego de surpresa. Você tem recebido muitos alertas. Ande atento, esteja sóbrio, porque as forças do mal, elas querem trazer distrações na nossa caminhada. Hoje, talvez o que você mais tem aí são processos em que esta sociedade apresenta para você muita descontração.
e você começa a viver uma vida totalmente descontraída. Perde a vigilância, você perde a noção do que é essencial e do que é importante. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, no verso 8, o apóstolo diz assim que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso precisamos buscar a santificação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 a 9, o texto lido, no verso 3, ele vai expressar, meus irmãos, que quando andarem dizendo que a paz e segurança, haverá repentina destruição. Mas nós que andamos na luz, precisamos andar sobriamente, segundo a vontade do Senhor. Por isso, queridos, vigiar o tempo todo é necessário. Nós precisamos estar atentos aos detalhes. É necessário vigiar porque não sabemos a hora. Mateus 25:13 diz isso. Porque o Senhor nos chama de bem-aventurados quando estivermos atentos, procedendo de acordo com a vontade dele. Lucas 12:37. Porque os filhos da luz não dormem, mas ficam atentos aos sinais. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 5 e 6. Porque apesar de não sabermos o dia e nem a hora da vinda do Senhor, certamente esta vinda é iminente. Ela está muito próxima. Apocalipse 3:11. Porque o Senhor quer nos encontrar de que maneira? Preparados. Apocalipse 16:15. Queridos, é tempo de estarmos atentos, vigilantes. Este mesmo texto de Tessalonicenses é interessante, o verso 5, que nós lemos, né? Ele diz assim, aliás, verso 9 diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Você não foi. Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Porque então a gente percebe o mundo, uma sociedade que tem buscado apenas a ira de Deus e não quer se abrigar no esconderijo do Altíssimo, na proteção do Senhor. Por isso, meus irmãos, concluindo que Jesus deu a vida em resgate de cada um de nós, que andávamos perdidos, sem esperança alguma. Ele derramou o seu sangue precioso para que eu e você fôssemos purificados. Se você, pela fé, confessa Jesus como Senhor de sua vida, seja um servo vigilante. E tudo que ele nos ensinou, faça. Afaste-se de toda forma de pecado. Ame a Deus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento. Ame teu próximo, esteja atento em todo o tempo, pois todo aquele que é do Senhor é um servo vigilante e obediente. Eu quero enfatizar esta palavra para você, para que você não durma. Tivemos problemas hoje com a internet, mas certamente este vídeo vai ser gravado e você vai poder assisti-lo mais tarde. Mas entenda, o Senhor, dono de todas as coisas, soberano em todas as coisas, o Senhor deseja que a sua igreja esteja sempre preparada. Você lembra da parábola das virgens? As 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Não deixe de levar azeite na sua botija, meu irmão. E seja cheio da presença do Espírito Santo. Porque quando o noivo abrir a porta, é necessário que você esteja pronto. Jesus não tardará. E a única exclamação, a única lógica, a única oração que a sua igreja deve fazer é: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Que o Senhor venha brevemente buscar a sua igreja, porque aí nós saberemos que aí teremos a verdadeira consolação para todo sempre, porque estaremos para sempre com o Senhor e não haverá mais dor,
não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Queridos, que o teu coração esteja cheio desta convicção, porque ter um relacionamento com o Senhor significa caminhar segundo os seus passos, segundo a sua orientação. Não nos deixemos desanimar por tudo aquilo que está acontecendo. Não é de hoje que os servos do Senhor têm sofrido. Não é uma novidade para nós. Mas saiba que todo aquele que está fazendo a obra do Senhor, quando é chamado pelo Senhor, não se abate, mas tenha confiança de estar para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa ter aí um restante de semana aí abençoada pelo Senhor, e não esqueça, o Senhor te chamou para ser um servo bom e fiel. O Senhor te chamou para que você esteja atento. Muitas coisas estão acontecendo no mundo hoje, e os sinais estão aí. Não durma, esteja vigilante o tempo todo. Amém? Quero convidá-lo agora. Apesar de nós termos tido esse problema, o Mateus ele até colocou aí no aplicativo que teve um problema, mas eu quero orar aqui, tem alguns motivos de oração, né? O Levi, a Regina agradece pela vida do Levi, né? E agradecer também pela vida do pastor Carlos, pedir oração porque ele ainda tem aí sequelas da Covid, agradecer pela alta que o André teve, né? E nós oramos tanto aí pela vida do André, e louvado seja Deus que ele está de alta, e nós queremos agradecer ao Senhor por isso, né? Vamos continuar orando pelo projeto Cristolândia, para os missionários, né? O Joel aí estava aí para fazer uma cirurgia, não sei se deu certo, não falei com ele ainda, mas de qualquer maneira, continuemos orando pela vida do Joel, né? Missionário ali, um coração gigante tem esse irmão, e eu tenho pedido a Deus pela vida dele, orar também por todos os outros missionários que estão aí no projeto Cristolândia, o Douglas, o Jean, que o Senhor possa cuidar e abençoar a vida de todos eles, de maneira que eles possam sentir alegria em tudo aquilo que eles fazem. Pedir também por todos aqueles que estão ali, os alunos ali, que estão tentando sair deste quadro em que se encontravam e têm tido todo o suporte da igreja, mas mudança depende de algumas coisas, depende da sua vontade e depende de olhar para o Senhor. Se nós não olharmos para o Senhor, a gente não consegue mudança nem transformação. Eu quero orar por essas vidas, quero continuar orando pelos nossos idosos, né, pessoas que nós amamos, por todos aqueles que também, de alguma maneira, estão atravessando um tempo de luto, estão sofrendo. Dizer que o Senhor é aquele que vai enxugar toda lágrima dos nossos olhos. Creia nisso, porque certamente o Senhor virá e vai trazer uma solução para essa questão. Quando nós estivermos com o Senhor, não haverá mais tristeza nem sofrimento. Fecha teus olhos, deixa eu ver se tem mais algum motivo de oração aqui nas redes sociais. Mateus pediu para colocar os motivos de oração, vou entrar aqui no grupo de oração. Então, a Isaura está ratificando aqui que amanhã é aniversário do Levi, né? Vamos agradecer a Deus pela vida dele, né? E também o Mateus e o Ariel, que têm abençoado muito, né, a igreja, a nossa vida. E louvado seja Deus por eles, né? Glória a Deus por eles, não só por eles, mas também pelos pais, pela Regina, pelo pastor Moisés, que o Senhor continue fortalecendo e abençoando esta família. Bem, vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que continue
derramando bênçãos e bênçãos sobre a vida dos nossos missionários, dos nossos irmãos em Cristo, de todos aqueles que de alguma maneira precisam desse cuidado mais perto do Senhor, que não somente peça, mas busque a presença do Senhor, e Ele certamente se revelará. Vamos orar? Ó Deus amado, eu quero apresentar ao Senhor, ó Deus, a vida dos nossos irmãos, Senhor. Quero agradecer, ó Deus, porque o Levi estará fazendo aniversário, Deus, e tem sido bênção em nossas vidas, e que o Senhor o abençoe, que o Senhor derrame sobre a vida dele, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que ele precisa. Que as tuas bênçãos continuem, ó Deus, sendo, ó Deus, derramadas sobre a vida do Levi e de toda a sua família. Abençoa também o Mateus, o Ariel, abençoa a vida da Regina, do pastor Moisés, cuida desta família, Senhor. Quero te pedir pela vida do irmão Evandro, quero te pedir também pela vida da irmã Cláudia Bento, dos seus filhos, o Fernando e o Eduardo, que o Senhor abençoe, a irmã Maria Paixão, todas as suas filhas, Senhor, cuida desta casa. Te peço pela vida da irmã Dinamar, ó Deus. Senhor, olha pela vida também da irmã Edith, de toda a sua casa, de sua família. A Neuzinha, Senhor, cuida da saúde dela, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão ali cuidando dela, Senhor. Olha, meu Deus, pela vida da minha mãe, abençoa, Senhor, a casa dela, cuide de todas as coisas ali. Obrigado pela vida da minha família, Senhor. Olha, Deus, por todos aqueles, ó Deus, que a gente de alguma maneira temos contato, que a Ruth, Deus, cuida, Senhor, da vida dela, do seu esposo, da sua família, Senhor, da sua filhinha, Deus, abençoa, Senhor, a vida deles, ó Deus, cuida, Senhor, de todos aqueles, são tantas pessoas, ó Deus, e muitas vezes a gente não lembra, mas todos os nossos irmãos, que sejam abençoados e cuidados pelo Senhor, que o Senhor dê direção a cada um deles, e que o Senhor, ó Deus, possa se manifestar esplendorosamente na vida de cada um deles. Que os olhos de cada um dos nossos irmãos possam estar abertos à presença e à manifestação do Senhor. Obrigado, Deus, muito obrigado pela restauração do André, do pastor Carlos, Senhor. Tem sido alegria para o nosso coração poder compartilhar dessas boas notícias, Senhor. E continuamos clamando, Deus, porque o pastor Carlos ainda tem sequelas, ó Deus, desta doença, deste vírus, mas continua, Deus, sendo com eles. A vitória já é grande, Senhor. Muito obrigado por aqueles que estão aí se recuperando dessa doença tão ruim, tão cruel. Obrigado, Senhor, por aqueles também que não puderam resistir, mas certamente o Senhor os tem em bom lugar. Não há mais sofrimento na vida deles. Que o Senhor console, ó Deus, todas as famílias enlutadas. Que o Senhor abençoe todos aqueles que estão passando por alguma situação de enfermidade. Olha pela vida do irmão Antônio Balieiro, Senhor, cuida dele, cuida da irmã Candelária também, dos seus filhos. Consola, Senhor, o coração da sua nora, Senhor, a Milena, Deus, que perdeu seu pai. Abençoa, Deus, que ela possa ter este cuidado do Senhor. Olha pela vida da nossa irmã Cláudia também, ó Deus, que está com o coração tão entristecido, Senhor. Somente o Senhor que pode trazer o consolo, ó Deus, a este coração, a esses corações, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por este tempo. Abençoa a vida do irmão Elvis, que tem me ajudado tanto às quartas-feiras, Senhor. Cuida dele, da família dele, Senhor, e o abençoe e o guarde. Abençoa, Deus, todos aqueles que cuidam da igreja, a irmã Elisa, abençoa a vida dela, Senhor, a Mariane, o Pedro, Senhor, abençoa o Bruno, a Adriana, seus filhos, a Isaura, Senhor, o Dodô, são tantos, ó Deus, irmãos que nós amamos tanto, e nós pedimos que cada um deles, ó Deus, possa se sentir cuidados, ó Deus, por Ti, Senhor. Os tempos não são bons, mas que nenhum de nós possa ser pego desprevenido. Em breve o Senhor está voltando. Que cada um de nós possamos andar atentos a tudo o que o Senhor tem manifestado. Olha para nossa irmã Sandra Amaral, abençoa ela, a sua família, abençoa, Senhor, a minha esposa, os meus filhos, cuida da minha casa também, Senhor. Muito obrigado por este tempo aqui. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas.
Agora pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê uma noite de descanso e que tudo que nós fizermos ou planejarmos em nossas vidas, Senhor, seja para louvor da tua glória, seja para que o teu reino possa prosperar aqui na terra. E a tua palavra, Senhor, ela possa ser a direção na nossa caminhada, que cada um de nós possa buscar uma vida em santidade. Eu peço pelas pessoas que trabalham comigo ali no Instituto, Deus, o Senhor abençoe, que o Senhor se revele a cada um deles, ó Deus, de maneira sobrenatural, para que haja salvação naquele lugar. Eu agradeço por tudo que tens feito e oro em nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, perdoem as dificuldades, são coisas que vão além da nossa vontade, né? Mas certamente o Senhor sabe de todas as coisas, sabe da boa intenção do nosso coração e sabe que todos nós olhamos para o alto, olhamos para o céu e é assim que nós vamos caminhar. As dificuldades elas vão aparecer, certamente vão, mas não seremos abalados porque o Senhor é a rocha na qual estamos firmados. Amém? Então, fecha teus olhos aí que eu quero dar a bênção aí apostólica para vocês, para toda a igreja, e depois juntinho com você. Eu vou estar meio solitário aqui neste momento, mas certamente quando você ouvir ou assistir esse vídeo, você vai dar o vivo ao Rei Jesus bem forte aí, amém? Então, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, então, do 3, viva ao Rei Jesus. Amém? 1, 2, 3. Viva ao Rei Jesus! Que Deus abençoe você, que você tenha uma boa semana, meu irmão. Não esqueça, esteja vigilante, ande atento, medite na palavra do Senhor e procure extrair da palavra do Senhor uma direção para a tua caminhada. Certamente o Senhor quer contar com você nesta grande obra. É momento de não estarmos mais escondidos, mas mostrar a nossa cara, porque o Senhor quer contar conosco. Ele não precisa de nós, mas Ele quer contar conosco nesta grande obra. Que Deus abençoe sua vida. Meu irmão, minha irmã, você que está assistindo, tenha aí uma boa semana. Fique com Deus. Será de manhã, no começo do dia. Será quando a luz seu fulgor irradia, que Cristo há de vir com os anjos da glória receber